Bem, pessoal, dando sequência aqui ao nosso modelo de crescimento econômico básico de solo, vamos falar agora de algumas das variáveis que elas têm, digamos assim, um certo poder de exercer influência na determinação no nível de estoque de capital por trabalhador. Nós iremos falar de 4 variáveis, mas vamos supor neste vídeo que nós vamos manter 2 delas fixas e vamos ver o que acontece com o estoque de capital quando variamos apenas 2 desses fatores, tá? Então nós temos aqui variáveis que influenciam o estoque de capital por trabalhador. E quais são elas? Então vamos lá, do que depende o estoque de capital por trabalhador? Essa é a primeira pergunta que devemos fazer. Poxa, o estoque de capital por trabalhador é uma variável Y, é uma variável determinada por outras variáveis. Ela depende do comportamento da influência de outras variáveis. E quais são essas variáveis? Nós temos que a primeira variável é a mão de obra, tá? A mão de obra é a quantidade de gente trabalhando, tá? E isso está diretamente relacionado ao tamanho da população. À medida que os anos passam, a população de uma determinada região, por exemplo, de um determinado país, ela tende a crescer. Então, mais pessoas nascendo significa um contingente maior de pessoas. Um contingente maior de pessoas significa mais gente, digamos assim, disponível para trabalhar. Tá? Então, assim, o quantitativo de mão de obra está diretamente relacionado ao crescimento populacional. Tá? Um segundo fator que também vai alterar a quantidade de estoque de capital por trabalhador é a tecnologia. Por quê? Porque um nível maior de tecnologia, de conhecimento aplicado, significa um maior nível de eficiência por trabalhador. Ou seja, ele consegue produzir uma quantidade maior, digamos assim, que na mesma quantidade de tempo que esse mesmo trabalhador produzia há um determinado tempo atrás, quando ele não tinha acesso a determinadas tecnologias. Por exemplo, o trabalho era muito manual, agora ele tem a seu dispor uma máquina que vai, digamos assim, auxiliar muito ele no nível de produção, vai fazer com que ele se torne mais produtivo. Só para citar um exemplo, tá? O terceiro fator que também influencia na quantidade de estoque de capital por trabalhador é o investimento. Por quê? Porque maior investimento por trabalhador, como já vimos em vídeos anteriores, tá? Mais produto esse trabalhador tende a produzir. Tá? Mais produto significa mais capital também. Tá? Então está diretamente relacionado ao investimento. E por último nós temos o fator depreciação. Já vimos em vídeos anteriores que a depreciação é a degradação do capital ao longo do tempo. Enfim, em resumo, o próprio desgaste do capital. Todas as coisas elas se desgastam, sofrem desgaste ao longo do tempo, tá? E por isso a depreciação ela tende a fazer com que o capital, de um modo geral, ele vai perdendo valor ao longo do tempo, tá? Então, olha só, mantendo-se ou supondo a mão de obra e a tecnologia constantes ao longo do tempo, supomos que não está havendo crescimento de mão de obra disponível, supomos também que a tecnologia ela também não está crescendo, então o que vai acontecer com o estoque de capital? Verificando-se então alterações no nível de investimento e da depreciação. Olha só a pergunta, como o investimento e a depreciação alteram os níveis de estoque de capital por trabalhador, tá? O investimento, como a gente já viu, significa um maior estoque de capital. Tá? Mais investimento na economia, tanto mais o capital irá crescer. Então, o investimento ele vai alterar o capital de forma positiva ao longo do tempo. Mais investimento, mais capital disponível. Tá? E a depreciação, como a gente já viu, ela altera de forma negativa o estoque de capital ao longo do tempo. Lembrando que, como estamos trabalhando com essas variáveis por trabalhador, por exemplo, estoque de capital por trabalhador, significa que devemos pegar o estoque de capital total da economia nacional e dividir pela quantidade de trabalhadores que estão trabalhando formalmente naquele determinado instante de tempo que queremos realizar essa avaliação, ok? Então, graficamente, nós temos a seguinte situação, tá? Nós temos aqui um gráfico onde ele mostra que o produto por trabalhador, Y, na linha vertical, aqui, ele vai ser uma função está diretamente ligado ao nível de capital por trabalhador. Uma maior injeção de capital por trabalhador significa maior produto por trabalhador. Tá?
Então nós temos aqui outras duas linhas aqui, que são o investimento, que já vimos em vídeos anteriores, que é uma função da poupança, e nós temos que o produto, ele também vai ser uma função do capital e do investimento igualmente, tá? À medida que o capital por trabalhador vai aumentando, os níveis de investimento aumenta e vice-versa. Ou seja, quanto mais capital, mais produto nós temos aqui, tá? O que acontece se a gente aumentar o nível de investimento por trabalhador? E a gente já viu que o investimento é uma função da poupança. Obviamente que o produto irá aumentar. O produto aumentando, o capital também aumenta, tá? Se a gente aumentar o nível de investimento neste momento aqui, essa curva ela será deslocada para cima. Ah, professor, mas do que depende o nível de investimento? A gente já viu, depende do nível de poupança, tá? Quanto maior for a poupança do trabalhador, tá? Tanto mais dinheiro ele terá disponível para investir. Seja ele que vai investir esse dinheiro no futuro, esse dinheiro poupado no presente, ou seja que ele vai, em uma hora ele vai gastar esse dinheiro, alguém vai pegar esse dinheiro e vai investir. Por exemplo, ó, nós temos que aqui o produto por trabalhador, que essa linha superior aqui, ó, produto é uma função do capital e a própria renda, né? O produto é o produto nacional, é a renda nacional. Como se calcula o produto por trabalhador? Nós pegamos essa renda nacional, todo o produto e dividimos pela quantidade de trabalhadores. Pronto, teremos o produto por trabalhador, tá? Olha, em termos práticos, esse próprio produto por trabalhador, digamos que é a própria renda dele. O que ele vai fazer com essa renda? Bom, parte ele vai consumir, tá aqui, ó, consumo por trabalhador. E aquela parte do consumo, aquela fração que ele não consome, que ele não gasta, ele vai guardar, ele vai poupar. E uma hora, essa poupança ela vai se converter em investimento. Tá vendo aqui? Ó? Aqui é o dinheiro que ele não gastou, ele guardou, ele poupou. Olha aqui, ó, ele foi investido. É uma função do quê? S significa poupança, uma função do próprio capital. Quanto mais capital investido, tá? Tanto mais produto terá, mais dinheiro terá, mais renda terá, tende a ser maior o nível de poupança, e maior o nível de poupança tende a ser maior o nível de investimento, tá? E sendo maior o nível de investimento, também o capital vai aumentar. Então tá, se ele tem mais renda, se aumenta o nível de renda por trabalhador, consequentemente vai aumentar o nível de poupança. Maior nível de poupança significa maior nível de produto e maior nível de capital. Vamos ver no segundo slide. Olha só, o investimento aumentando, tá? O capital aumentando, o investimento também aumenta. Ora, se o investimento aumenta, o próprio capital vai aumentar e o próprio produto por trabalhador vai aumentar também, tá? A depreciação não está nesse slide aqui, mas ela tem um efeito contrário. Quanto maior for o nível de depreciação, ela não é sempre exatamente a mesma, ela pode mudar ao longo dos anos, tá? Mas enfim, se a depreciação for maior, ela tende a diminuir o nível de estoque de capital por trabalhador, ok?